Fala pessoal, bom dia. Vamos fazer alguns simulados aqui de piloto privado e vamos começar por regulamentos. Pode ver lá que o último que eu fiz eu reprovei. Estou tentando fazer sem consulta e as questões que eu erro estou copiando, tá bom? Vamos junto aí fazer esse simulado. Fazendo de uma em uma matéria, tá pessoal? Vou deixar uma folha aqui. Ó, isso aqui é um Memorex, tá? Mas vou tentar fazer sem ele. Vamos iniciar a prova aqui. Deixa eu só pegar uma folha para marcar as questões que tiver em dúvida. De acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, o serviço de transporte aéreo público internacional pode ser realizado por empresas nacionais ou estrangeiras. Nacionais apenas. Nacionais e estrangeiras. Ainda no gozo da validade do CHT ou CMA, caso apresente indício comprometedor das suas aptidões físicas ou teóricas, o titular poderá ser submetido a novos exames. A contratação de instrutores estrangeiros admitidos como tripulantes em caráter provisório não poderá exceder o período. Essa eu não sei. Copiar aqui. Regulamentos. Questão 1, 3. Tem que selecionar a questão, tá? Não pode pular, porque se você não selecionar ela, depois ela não aparece no gabarito. Eu vou colocar que não pode exceder 6 meses. Tá? Mas essa eu não sei mesmo. Segundo o CBA, toda a área destinada a pouso e decolagem e movimentação de aeronave denomina-se aeródromo. Essa é tranquila. Nas solicitações de ajuste de velocidade feitas pelo controlador em uma vetoração radar, espera-se que os pilotos mantenham a velocidade solicitada, com uma variação para mais ou para menos de 10 nós, 20 nós, 25 nós, 10 nós. A classe espaço aéreo ATS, no qual a separação dos voos VFR em relação aos demais é da responsabilidade do órgão ATC, é a classe B. A altitude oficial de um aeródromo ou de ponto indica por um altímetro ajustado à pressão local, é designada pelo código. Altitude oficial de um aeródromo ou de um ponto, que é FE. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que não condiz com as regras do ar e serviço de tráfego aéreo.
Aqui não condiz. É proibida a operação de aeronaves sem equipamentos, rádio ou com este inoperante nos aeródromos providos de torre e de afis. Essa aqui é verdadeira. Quando voando nos espaços aéreos de classe E, F e G, os voos VFR não estão sujeitos à autorização de controle de tráfego. As aeronaves com plano de voo VFR não poderão entrar sem autorização do respectivo APP em uma TMA ou CTR, classe B, C ou D. Essa é verdadeira. Para a realização de voos VFR nos espaços aéreos classe B, as aeronaves podem voar, independentemente de possuir meios de estabelecer comunicação. Não. A resposta é essa. Não condiz é essa. Sabendo que um determinado aeródromo possui elevação de 2.910 pés, uma aeronave a reação realizando um circuito de tráfego padrão encontra-se em uma altura. Altura ou altitude? Altura ou altitude? Ó, a reação. Se for altitude, é a soma, né? Teria que somar 2.900 mais os 1.500, né? Tá? Mas a aeronave a reação, ela só precisa de 1.500 pés. Então a resposta é D. O piloto de uma aeronave em voo com rádio inoperante durante o dia deve notificar o órgão ATC o recebimento de um sinal verde intermitente proveniente de uma pistola de sinais luminosos. O piloto de aeronave com rádio inoperante durante o dia deve notificar o órgão ATC recebendo um sinal verde intermitente proveniente de uma pistola. Balançando as asas da aeronave, emitindo sinais intermitentes com os faróis de pouso da aeronave, apagando e acendendo as luzes 2 vezes, movimentando os ailerons, balançando a asa da aeronave, emitindo sinais intermitentes com os faróis de pouso da aeronave. Emitindo farol, né? Balançando a asa, dependendo a distância que ele tá, ninguém vai conseguir ver, né? Bom, vou colocar emitindo sinais. Em um circuito de tráfego padrão, a trajetória de voo perpendicular à pista em uso é compreendida entre a perna do vento e a reta final. É dominada de paralela à trajetória do voo. Perpendicular à pista em uso. Perna do vento e a reta final. Perna de través, né? Dentre as alternativas abaixo, assinala a correta quanto à relação de voo VFR especial. Só pode ser realizado dentro do HJ. Essa daqui cai direto. Plano de voo apresentado é válido após a hora estimada de calços fora por 35 minutos, 45 minutos. 45 minutos. Quando o aeródromo não possuir indicativo de localidade, será registrado no item aeródromo de destino no plano de voo a seguinte codificação. Não possuir indicativo de localidade. Vou marcar essa também.
indicativo de localidade. Eu vou colocar os 3Z aqui, 4Z. Para que uma aeronave possa penetrar em áreas restritas, deverá se ajustar as restrições ou então obter autorização através CRPV, em rotas não definidas por pontos de notificações compulsórias. As aeronaves transmitindo suas posições após os primeiros 30 minutos de voos e depois intervalos de 40, 50, 60 minutos, né? Uma cruz branca dupla na sinalização significa voo de planadores. O limite de velocidade para aeronaves voando VFR dentro do espaço classe B, 380 nós. A norma do sistema do comando da aeronáutica 3.2 trata... Isso aqui é lei, isso aqui você tem que marcar essa questão. Vou marcá-la também. 3.2 NSCA. Uma questão que você tem que marcar. Estrutura e atribuições dos elementos constitutivos do CIPAER. Eu vou colocar uma aqui, porque essa eu não sei. Duração máxima das horas de voo do aeronáutico, integrante de uma tripulação de revezamento. Tripulação de revezamento. (16 horas, 20 horas, 14 horas. Vou colocar 20 horas. E aí, bora ver o que deu? Precisa melhorar bastante, tem bastante questão com dúvida. Passamos. Acertamos 15. Mas 75%. Precisa melhorar esse índice aqui. Vamos ver? Primeiro a gente acertou, Código Brasileiro, nacionais estrangeiros. Submeteram novos exames. Contratação de estrangeiros, a gente colocou, eu coloquei 6 meses, estava na dúvida, eu marquei ela. Escrevi aqui, 6 meses. Acertamos também. Toda área destinada a pouso de decolagem, aeródromo, ser tranquilo. Para mais e para menos de velocidade solicitada, 10 nós. Classe B, classe de espaço aéreo, no qual a separação de voos VFR em relação aos demais é responsabilidade do órgão ATC, classe B. A altitude oficial do aeródromo ou de um ponto, indicada por altímetro ajustado para a pressão local, é designado QNH. Nossa, essa aqui eu errei. Escrevi rápido e errei. Marcar ela. Ponto. QNH. Olha lá. Aquela lá que a gente leu. Essas daqui que não condiz, você vem lendo, você consegue achar a resposta. Tá vendo? É que eu falei, ó. A outra, a 9, ó. Ele te induz a somar. Ele colocou 2.910 para você induzir você a somar, porque tem a resposta. Tem a resposta aqui, ó. Mas não é, porque ele está pedindo a altura. A altura não soma com outra. A altura é a altura que ele pode trafegar
perante a lei, é 1.500 pés. Essa daqui a gente balançando as asas. Eu coloquei emitindo sinais intermitentes com os faróis. Então, o piloto deu uma aeronave com rádio inoperante, recebendo o sinal verde intermitente da pistola luminosa. Ele vai confirmar, então, que ele viu a mensagem balançando as asas. Entendi. Marca ela também. Em um circuito, perna base, em um circuito de tráfego padrão, perpendicular pista em uso, compreendido entre a perna do vento e a reta final. Para ser travessa, teria que ser do outro lado. Como falou, reta final, já está no final aqui. Então, é a perna base, depois reta final. Também questão falta de atenção. Isso aqui, tranquilo. Dentro das alternativas abaixo, assinale a correta quanto à relação de voos VFR especial. Só pode ser realizado no HJ. O plano de voo apresentado é válido após a hora estimada, calços fora por 45 minutos. O aeródromo não possui indicativo de registro. O aeródromo destino do plano de voo. Seguinte codificação, 4Z. Eu já vi essa questão, ele coloca aqui ZZ, mas coloca só 3Z. Na correria, às vezes você vai e coloca, mas não, é 4Z. Para que a aeronave possa penetrar áreas restritas, é o SRPV. Tem que entrar, receber autorização do SRPV. Em rotas não definidas, então você vai transmitir a posição após o período de 30 minutos e depois só no intervalo de 60 minutos, 1 hora. Cruz branca dupla, voo de planadores, limite de velocidade em classe B 380 nós. Ah lá, da lei a gente não sabia, a gente marcou, né? A lei, estrutura e atribuições dos elementos constituídos CIPAER. Essa daqui marca também, pessoal, porque é uma questão isolada, tá vendo? Então, tem que decorar ela. A duração máxima de horas de voo do aeronauta integrante da tripulação de revezamento, 14 horas. Revezamento. 14 horas. É isso aí. Tiramos 75%. Todo mundo fala que para ir para a banca você tem que estar tirando em todas aqui a média de 85,90. Então a gente precisa melhorar aí. Mas vamos chegar. Meteorologia, fiz bastante aqui. Tá com uma taxa boa, mas vamos fazer mais. Vou fazer mais uma aqui, vou dar um pause aqui e já volto, tá bom?